do São Paulo, e vou falar especialmente sobre Rony, que sim, foi relacionado e sim, vai jogar. Será que vai ser titular ou vai esperar no banco? O Santos pagou uma nota por ele, né? 20 milhões de reais. Zagueiros, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Adonis Frias e João Basso, felizmente, né? Com todo respeito à pessoa do Alex Duarte, mas o cara não tem a menor condição de estar no Santos. O Alex Duarte chegou a ser pior do que o João Basso, né, meu? Caramba, de verdade. Agora vamos conversar aqui. O Luan Pérez, irmão. O que tá acontecendo com esse cara? Será que isso aí é a realidade mesmo dele? Boa, família. Hoje tem peixão. Vamos trazer o pré-jogo aqui do Wagner Frederico com a lista. O provável Santos. O Rony vai estrear, né? Porque não tem como, né? O cara ser reserva. Mas pelo histórico do Vojvoda, aquele moleque que foi o Vitor Hugo, ele quando ele chegou, ele também estreou. Aí depois ele machucou. Porque também não tem nem escolha, né, irmão? Ele vai colocar quem? Pelo menos ele não levou nem o Cavaleiro. Então, na lista de relacionado ele não tá, então ele não foi. E nem o Alex Duarte. E esse vai ser um grande problema pro Santos. O Santos pagou uma nota por ele, né? 20 milhões de reais. Tem um salário alto, mais um. Então, quer dizer, se nós colocar na lista, irmão, ó, Cavaleiro, Alex Duarte, Ilau, Mike, Chiquinho, olha quantos caras não deu certo. E se juntar esses 5 aí, se não der os 5 milhões de reais a folha salarial, vou falar que tá quase lá, viu? Vamos ver o que o Wagner Frederico traz de pré-jogo aqui. Se precisar, nós vai comentando também. Agora do clássico Sansão, o primeiro desta série de 2 jogos que o Santos vai fazer contra o São Paulo. Neste sábado, 20h30, o Santos enfrenta o São Paulo no Morumbi, jogo válido pelo Campeonato Paulista, decisivo para os dois, né? Santos e São Paulo estão fora do G8, da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, e precisam da vitória. O Santos tem 6 pontos, é o 11º colocado, e o São Paulo tem apenas 4 pontos e é o antepenúltimo colocado. O primeiro time fora da zona de rebaixamento. Que situação do São Paulo. A do Santos também é ruim, né? E quem vencer esse jogo, daí, né? A situação do Santos é péssima. Dependendo do São Paulo, nós não queremos nem saber de São Paulo. Mas a situação do Santos, vou dizer, viu? Tudo bem, nós pegamos praticamente só time de Série A, tirando ali o Guarani, né? E o próprio Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino é um time que tá brigando para subir. Vamos ver, né, o que vai dar nisso aí. Só não pode cair, mano. Na situação e passa a ter maiores chances de classificação, até porque a distância de pontos do Santos, por exemplo, para o G8 é muito pequena, né? Se eu não me engano, é de 1 ponto neste momento. Enfim, jogo importantíssimo. Eu vou trazer agora para vocês a lista de relacionados, as 2 equipes prováveis, equipe provável do Santos e do São Paulo, e eu vou falar especialmente sobre Rony, que sim, foi relacionado e sim, vai jogar. Será que vai ser titular ou vai esperar no banco? Vou contar para vocês. Antes, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Bom, gente, Rony, pelas minhas informações, o Rony que está relacionado, vou mostrar agora a lista para vocês, mas pelas minhas informações, Rony vai ser titular. Por quê? Treinou bem já na quinta-feira, nunca vi isso. O cara se apresentou na quinta-feira, já foi para o campo treinar. Não quero fazer teste físico, não. Tem lá os meus testes no Atlético Mineiro. Busca lá, eu quero aproveitar aqui para treinar. Pô, mas também não era nem cabível ele fazer todos os exames novamente, né? O cara acabou de fazer os exames, faz nem um mês. É só pegar os mesmos exames de lá. E sobre ele jogar, ele tava jogando, pô. Jogando, treinando. Espero que ele jogue. Porque o Gabigol veio dessas 6. Quantas partidas o Santos já fez? 6, né? Ele só jogou 2 até agora. Assim. 2, né? É 2 ou 3. É 2, né? Porque eu acho que contra o Palmeiras ele entrou no meio do jogo, não foi? Não jogou contra o Palmeiras lá. Cara, eu nem lembro, de verdade. Treinou bem. Nesta sexta-feira, treinou de novo, treinou bem. Não há motivos nenhum para ele não ser titular. Mas não tem um entrosamento. Poxa, é melhor você ter o Rony Tá brincando, né, meu? do que contar com o Cavaleiro, né? Ah. Com o Lautaro, improvisado de atacante liberado. Não é melhor? Então, é claro, o Vojvoda sabe disso. É clássico, jogo importante. Rony está bem. Já fez 3 jogos este ano pelo Campeonato Mineiro com a camisa do Atlético Mineiro. Fez até gol. Fez um gol. Se eu não me engano, foi 1 gol e 3 assistências. Deixa eu ver aqui, só para confirmar aqui, para a gente não falar. Aí, irmão, se ele confirmar aí 1 gol, 3 assistências, 3 jogos, eu retiro a minha preocupação. De verdade, porque um cara que em 3 jogos ele dá 3 assistências e faz 1 gol, porra, tá doido? Aí eu retiro tudo que eu falei. Aí eu falo que a diretoria acertou mesmo, de cheio. Mas por enquanto ainda tenho desconfiança, mas vamos ver se é isso mesmo. Fez 3 jogos com 1 gol e
uma Ah, assistência. tá. É isso mesmo. Então, não tem nenhuma razão para o Rony. Mas também não é ruim, porque 3 jogos, um gol, uma assistência, quer dizer, pelo menos em 2 jogos ele participou de gol, vamos dizer assim, né? Simplificar. Eu tenho essa informação que ele vai ser titular e espero realmente que isso se confirme, porque não faria sentido o Rony não ser titular nesse time do Santos. Neste momento que o Santos atravessa, fisicamente ele está bem. E o resto do time? Primeiro eu vou mostrar aqui a lista de relacionados para vocês. Vamos lá, então, com a lista de relacionados do Santos para essa partida. Goleiros, tem uma surpresa aí, hein? Gabriel Brazão, Diógenes e Falcão. Falcão, que foi o goleiro do Santos na Copinha, é o goleiro do Sub-20. O João Pedro já pertence ao elenco profissional, mas aí o Vojvoda. Aí eu vou falar mais uma coisa também. E nem o Santos, novamente ele erra no planejamento da base, do atleta da base. Como tá errando com o Robinho Júnior. Eu acho até tá errando com o Matheus Xavier, né? Por quê? Porque, principalmente o goleiro, ele tinha que ter jogado na Copinha o João Pedro. Pelo amor de Deus. O moleque vai ficar no time treinando, porque ele vai entrar no lugar do Brasão? Não tem como. Então, assim, é uma incapacidade, cara, de planejar. É que nem o Robinho. O Robinho esse tempo todo. Nós estamos. Todo mundo tá vendo que ele não tá pronto. Ou ele não tá pronto, ou o problema dele não tá jogando. Ah, ele tá jogando, ele tá todo jogo. Ah, pelo amor de Deus, cara, ele nem tá 5, 10 minutos. Não vai durar nada. Daqui a pouco esse moleque tem 70, 80 partidas e nenhum gol. Sabe, meu? Então, assim, é difícil. Então tá errado novamente o João Pedro. Aí tá levando o Falcão. Não vai usar mesmo, mas. Para o Falcão e relacionou ele para essa partida contra o São Paulo neste sábado. Então, Falcão vai ser o terceiro goleiro do Peixe. Laterais, Escobar, Vinícius Lira, Igor Vinícius e Mike. Mike voltando, Sherman foi fora desta vez. Zagueiros, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Adonis Frias e João Basso. Felizmente, né? Com todo respeito à pessoa do Alexis Duarte, mas o cara não tem a menor condição de estar no Santos. O Alex Duarte chegou a ser pior do que o João Basso, né, meu? Caramba, de verdade. Agora vamos conversar aqui. O Luan Pérez, irmão. O que tá acontecendo com esse cara? Será que isso aí é a realidade mesmo dele? Já era, acabou aquele Luan Pérez que a gente, quando ele foi embora, a gente queria que ele voltasse pelo futebol que ele apresentou. Pô, o cara jogava até na lateral esquerda. Trouxeram esse cara para o Santos e, obviamente, depois daquela partida horrorosa que ele fez, não tinha como ele continuar sendo relacionado. Para mim, já está explicado porque ele não é utilizado e agora o Santos vai ter que se virar para resolver esse problema, porque é um jogador caro, chegou para o Santos por 4 milhões de dólares. Não sei como é que vão fazer, mas já sei que tem muita gente já pedindo a negociação dele e acho difícil esse rapaz voltar a jogar pelo Santos. Acho difícil. Agora sim, tá correto aí. Eu vou ser bem sincero, eu não acho difícil, não. Tanto que o Santos era... O Zé Ivaldo, lembra do Zé Ivaldo? Ele estava afastado. O Santos foi lá, usou ele e teve que comprar, porque não teve jeito. E hoje ele tá aí, ó. Zé Ivaldo, Luan Pérez, Adonis Frias e João Basso. Volantes, Schmidt, Rincon, Gabriel, Menino, Zé Rafael e Bom Tempo, meias, Rolês e Miguelito, atacantes, Gabigol, Lautaro, Robinho Júnior, Matheus Xavier, Barreal e Rony. Vocês notaram aí, portanto, então, a ausência do Alexis Duarte e também do Cabadeiro, o atacante paraguaio. Os dois paraguaios estão de fora da lista de relacionados e, coincidentemente ou não, os dois piores em campo no jogo contra a Chapecoense. Os dois jogadores que foram muito mal, né? Especialmente Alexis Duarte. Cabadeiro também não foi nada bem, foi substituído no intervalo. Alex Duarte também deveria ter sido substituído e não foi. Foi o erro principal do Vojvoda naquela partida. Mas, enfim, os dois estão fora desta lista. O Rony, né? Grande novidade. Aí, ó, relacionado, vai para o jogo. E como é que vai jogar o Santos? Não tem muito segredo não, gente. O time do Santos vai com o que tem de melhor neste momento. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vini Lira. Tem aí uma possibilidade de Escobar jogar, mas eu não acredito. Acredito que vai o Vini Lira. Schmidt, também tem uma possibilidade do Schmidt perder a vaga para o Zé Rafael, mas também não acredito. Por isso que eu coloquei o Schmidt. Gabriel Menino. Aí na frente, Barreal, Miguelito e Rony. E mais adiantado, Gabigol. Já melhora bastante, né? Já melhora bastante, né? No último jogo tivemos o Cabadeiro pela direita, pela esquerda o Miguelito e o Lautaro. Meu Deus. O Schmidt jogou também, mas também jogou o Zé Rafael. Então o Santos jogou praticamente. O Miguelito, né, meu? Aí, quem me acompanha aqui no Santista Rodrigo aqui, pelo menos desde 2024, eu já falo dele, já faz uma cota. Sabe que eu venho pedir desse moleque no time desde 2024, desde que o Santos tá na Série B, mano. E o Carille não judiou, cara, o Carille. E acabou de 2025 ele sendo emprestado, e agora ele voltou. Essas duas partidas que ele fez, tá representando, lógico, vou ser bem sincero,
pelo que falavam dele na base, na época nós não conseguia ver ele era menor e ele não podia jogar, era um fenômeno, né? Essa que é a verdade. Por isso que a torcida não teve muita, entre aspas, paciência com ele, porque ele veio com status, e quando ele teve algumas poucas mínimas chances, eu falo que ele nunca teve chance, ele nunca teve chance. Esse cara, eu acho que chegou a jogar com o Santos, eu acho 50, 60 minutos. E ele foi, e a torcida ficou com raiva. Eu não acho ele fenômeno. Não acho ele craque para ser um titular absoluto, ou ser um cara. Mas eu acho ele bom de bola, um cara para ficar no elenco. Eu acho isso desde 2023. 23, quando ele completou 18 anos. Eu acho que foi 23. Quando ele completou 18 anos, ele estreou. Então, assim, foi um desperdício. Ou às vezes não, tem emprestado ele, porque ele voltou bem melhor, bem mais focado. O bastidores dele é um pouco tumultuado, porque. Mas aí nós temos que colocar uma coisa, né, mano? O cara perdeu a mãe dele, né? A mãe dele faleceu. Não sei se algumas pessoas, né, se a torcida sabe disso, mas eu sei que algumas pessoas sabem, principalmente quem acompanha o Santos. E eu acho assim, para um menino, né, da idade dele perder a mãe, e do modo que perdeu. No meio de campo e 3 atacantes. Melhora muito. Esse time com o Rony do lado esquerdo, Barreal do lado direito, Gabigol como centroavante, Miguelito, que foi o melhor daquele time titular lá em Chapecó. Acabei de falar isso. Do sistema ofensivo, ele foi o melhor. Então já dá, né, uma outra confiança para o torcedor. Eu acho que o Santos vai fazer um grande jogo. Eu acho que o Santos vai fazer um grande jogo. Eu acho que o Santos tem sim condições de até vencer o São Paulo, que veio de uma vitória importantíssima, na estreia, né, pelo Campeonato Brasileiro, vitória importantíssima contra o Flamengo, também no Morumbi por 2-1. Mas eu acho que o Santos tem tudo, com esse time aí, para fazer um grande jogo. Tomara que faça. Tomara que o Rony estreie mesmo como titular, essa é a informação que eu tenho, que ele vá bem, que ele tenha aí, né? O Rony é um jogador que pode estar num dia não tão bom tecnicamente, mas é um jogador que se entrega raçudo, o cara vai correr pra caramba, não falta intensidade a ele, e muitas vezes ele acerta, né? Acerta a finalização, acerta em assistência também, é um jogador de outro nível, de um nível muito melhor do que esses jogadores que o Santos tem utilizado aí no sistema ofensivo, especialmente quando o Santos joga com o Cavadeiro, com o Altário, né? Não dá nem para comparar. Certo? Dá jogo. O Santos tem um time forte também. O pessoal fala aí do Santos, ó. Mas olha, cara, o Vini Lira foi criticado por alguns lances em que ele não foi bem realmente defensivamente, mas eu fiquei impressionado. Ô, família, vou falar uma coisa também. Estão criticando o moleque, meu. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível. De verdade, às vezes tem umas pessoas que merecem umas coisas, viu, cara? Porra, é um jovem. Tava jogando a copinha até ontem. Recebe uma puta de uma responsabilidade. Lógico que ele vai errar. Lógico, mano. Ele não tá preparado ainda, ele não tá pronto. Simples assim. Vai oscilar dentro da partida, né? Nem na carreira, dentro da partida. Agora é que nem não levar o JP Chemão de novo, novamente. Vende o moleque. Por favor, vende esse menino. Porque o que já fizeram com ele? O que já fizeram com o JP? Porra, ele foi humilde, voltou pra base. Cara, não é possível que o Mike tá na frente dele. De verdade. E eu prefiro o JP errando do que eu ver o Mike errando com a camisa do Santos. E ganhando o que ele ganha. Sabe? Tá assim, é difícil. Santos é difícil. Eles gastam dinheiro, é uma torneira aberta do dinheiro do Santos. Mas, porém, né, dos caras, né, meu? Não importa. Do Vini Lira. Cruzamento de longa distância, cruzamento baixo, rápido, enfim. O cara cruza pra caramba. É jogador rápido que tem velocidade. Quando ele estiver com mais confiança, quando esse menino, né, estiver também mais entrosado com o resto do time, eu tenho certeza que esse moleque vai render muito ainda. E aí, ó, você tem aí um meio de campo que melhorou muito com a entrada do Gabriel Menino. O Santos ainda precisa de um marcador, né? Perdeu, pelo menos temporariamente, o Ilharão, que é um jogador que fazia muito bem essa função. Mas eu acho que com Gabriel Menino e Schmidt dá para segurar a onda. Miguelito, se jogar o que jogou em Chapecó, tá ótimo. E aí você tem 2 atacantes de beirada com intensidade que marcam bem, como Barreal e Rony. Então isso vai ajudar bastante também o pessoal lá de trás, porque são atacantes que, além de terem mais qualidade ofensiva, também marcam e marcam com intensidade. E na frente o Gabigol, que, né, você pode falar tudo do Gabigol, menos que ele não sabe fazer gol, né? Por isso esse apelido que ele recebeu aqui no seu início de carreira no Santos.
dá sim para o Santos, com esse time, fazer um grande jogo e vencer o São Paulo. Vamos torcer para que isso de fato aconteça. Mas é jogo. Lógico que dá para vencer, vencer bem, certo? Tomara que eles estejam inspirados, porque também é um time de frouxo, né, meu? Tantas vezes, viu? Mas como a escalação é outra, né? É perto daquela da Chapecoense, que pelo amor de Deus, né, cara? Dá pra ter ganhado o jogo, não ganhou e ainda tomou uma goleada de um dos times que vai brigar pra não cair. Ou vai brigar ali sempre de 15º ali pra baixo. Esse é o Santos. Eu tenho medo se o Santos vai entrar nessa onda de brigar ali novamente, do 15º pra baixo. Esse é o problema. Então é isso, família. Deixa a sua opinião, deixa o like. Qual vai ser o resultado do Santos? Qual vai ser o resultado do jogo? Pra mim, 2-1 pro Santos. 2-1 não. 2-0 pro Santos. Não vamos nem tomar gol. É isso. Até a próxima. E Deus, ele existe, meu.